queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia do 7º ano, aula número 7. Eu sou a professora Flaviane. Vamos lá! Sobre o que a gente vai ver hoje? Sobre a formação do Brasil, os povos e a cultura. Então, como os povos que vieram para o nosso país influenciaram na nossa cultura, ali o nosso objetivo, reconhecer os povos que formaram o que hoje conhecemos como o povo brasileiro, que somos todos nós, né? Todo mundo sabe que a gente é uma mistura, né, de várias partes do mundo, então vamos conhecer como que se deu essa formação. Tenha caneta, papel, né, o seu caderno em mãos para anotar os principais tópicos e não perder nada da nossa aula. Vamos nessa? Então, qual foi, né, um dos primeiros povos que vieram aqui para o nosso território? Os africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres, inclusive crianças, né, de diversos grupos étnicos, porque os africanos, dentro do continente deles, eles eram divididos em etnias, né? Então, várias dessas etnias, elas foram trazidos e escravizados aqui no nosso país, no Brasil. Por que eles foram trazidos para cá? Para trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, na mineração e em algumas outras atividades econômicas também. Então, lembrando que eles foram trazidos à força. Daí, durante os séculos 16 e 17 e a primeira metade do século 18, os chefes políticos e mercadores da África Centro-Ocidental, em particular o território que hoje é ocupado pela Angola, eles forneceram a maior parte dos escravos, né, que foram utilizados nas regiões da América Portuguesa. Por que América Portuguesa? As regiões pelas quais foram colonizadas por Portugal, né, que Portugal chegou e se instalou. Daí, enquanto durou, né, esse tráfico transatlântico, o que é isso? Né, as pessoas, né, esse tráfico negreiro das pessoas trazidas por mar, por navio, então isso é tráfico transatlântico, eles vieram por mar. Importantes áreas, né, aqui do Brasil que elas foram importadoras desses africanos foram o Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Eles sempre foram se abastecendo, sobretudo com os escravos vindo da Angola. E mais tarde, ali no final do século XVIII e começo do século XIX, da costa leste africana, particularmente da área hoje que é ocupada por Moçambique. Vamos ver aqui no próximo slide. Então aqui, ó, da onde que eles foram trazidos, dessas duas regiões aqui da África para o Brasil, ó, via marítima. Daí, no caso da colonização portuguesa, a utilização de escravos ela sempre foi vista como a mais viável alternativa para que a exploração do território tivesse a devida funcionalidade. Então, para os portugueses, explorar o território com escravos, né, com trabalho escravo, era a forma mais viável, eles não pensavam que poderia ser de outra forma. Uma das razões para os negros, né, os escravos, eles serem trazidos foi porque a mão de obra deles era mais qualificada do que a indígena. Por quê? Eles eram mais fortes, né, eles eram mais altos. E outra forte razão foram os lucros, né, que o tráfico de escravos ele rendia para a coroa portuguesa. O tráfico era, sem dúvida nenhuma, uma das atividades mais lucrativas do sistema colonial. Então, enquanto durou o tráfico de escravos, foi lucrativo. Portugal estava ganhando, a coroa portuguesa estava ganhando com esse tráfico, né? Então, esses negros que eram trazidos ao Brasil, eles estavam enriquecendo a coroa e as pessoas que faziam esse comércio. A obtenção desses escravos era feita a partir de acordos comerciais com algumas tribos. Então, como a gente viu, né, a África, que o continente africano, eles eram divididos em tribos, né, esses escravos que foram trazidos. Cada região era uma tribo. Então, quando uma tribo entrava, né, guerreava com outra, fazia, né, a tribo que perdeu, né, a tribo rival ali, comercializava esse escravo para Portugal. Então, eles eram trazidos para cá. Então, essa rivalidade entre tribos também contribuía para esse tráfico. Daí, trazidos ao ambiente colonial, né, que era aqui o nosso Brasil da época, esses escravos eram usualmente separados dos seus amigos, familiares, para que eles evitassem qualquer tentativa de fuga. Então, famílias inteiras foram separadas,
como a gente viu, eram trazidos homens, mulheres e crianças. E normalmente eles eram separados uns dos outros para se evitar fugas. Depois que eles eram trazidos e vendidos, né, para um grande proprietário de terra, para que eles pudessem trabalhar aqui, os escravos eram utilizados para o trabalho nas grandes monoculturas. O que são as monoculturas? É a plantação de apenas um grupo, um gênero. Por exemplo, ou só algodão, ou só o café, né, na época, ou só cana-de-açúcar, que foram as principais monoculturas que a gente teve aqui no nosso país e nas quais os escravos trabalharam. A rotina de trabalho desses escravos era bem pesada, né, e podia alcançar ali um turno de 18 horas diárias. Então, imagina você acordar bem cedinho ali, você trabalhar das 6 às 6 e mais um pouco. Era uma rotina bem pesada. Os escravos domésticos, né, aqueles que viviam no interior das casas, das residências, eles acabavam tendo uma melhor condição de vida, né, porque eles ganhavam a confiança dos seus senhores, né, eles estavam ali dentro da casa junto com eles. Geralmente, esses cargos domésticos eles eram ocupados por escravas, né, que elas eram incumbidas, né, elas tinham que cuidar das crianças da casa. No Brasil, o trabalho escravo ele predominou em quase todos os setores econômicos. Então, em quase tudo que ocorreu na época colonial que exigia trabalho braçal, trabalho de força, os escravos eles estavam lá trabalhando. Além de serem empregados no setor da produção de açúcar, né, como a gente já comentou anteriormente, a produção da cana-de-açúcar, os trabalhos domésticos, né, que a gente viu agora, na agricultura de abastecimento, né, como na criação de gado ali, pequenas manufaturas, que era fazer pequenos móveis, pequenos ajustes, e nos serviços urbanos, porque querendo ou não, o Brasil estava crescendo, né, as regiões estavam se desenvolvendo. Então, pequenos centros urbanos também, eles estavam se desenvolvendo e precisava ter comércio, precisava ter serviços urbanos também. Então, os escravos eles foram se inserindo em todos esses setores econômicos do nosso país. O que aconteceu com essa longa permanência, né, dos negros no país? Lembrando que foram 3 séculos, então 300 anos ali praticamente de escravidão no nosso país. Então foi muito negro trazido, foi muita gente trazida à força aqui para o Brasil. O que aconteceu? Eles acabaram se abrasileirando, né? Eles foram se misturando, né, se tornando brasileiros. A partir do momento que eles foram tendo família, que eles foram se misturando uns com os outros, eles foram ficando brasileiros, eles foram abrasileirando, foram criando uma outra nação. Raros são os aspectos da nossa cultura que não trazem essa marca, né, africana nela. Né? A presença do africano no Brasil fez com que a nossa cultura ela tivesse marcas deles aqui. Ainda tem, né? Por exemplo, né, na nossa língua, diversas palavras que a gente fala hoje em dia vêm do africano. Ali alguns exemplos, ó. Berimbau, Iemanjá, Orixá. Tudo isso vem das línguas, né, dessas tribos africanas que foram trazidas lá no passado para cá. A música, né, ali a dança, a culinária. Então, nosso samba, a capoeira, o acarajé, o vatapá, fazer mingau. O próprio mingau é uma palavra que veio lá de origem africana. E alguns aspectos de arte popular em geral. Não tem como a gente falar dessas pequenas coisas aqui, esses pequenos exemplos, sem que a gente não se remeta, sem que a gente não lembre da cultura africana. Daí, a partir da segunda metade do século XIX, a população negra e mestiça, né, esses negros que foram se casando, que foram se misturando com o restante da população que já estava aqui no Brasil, os próprios portugueses, alguns índios, né, eles cresceram, essa população cresceu. Mas não em decorrência de alforrias, que é a soltura deles, né, de não serem mais escravos. E sim devido ao crescimento natural, né, como a gente acabou de comentar, né, era gente livre tendo filhos livres. Então, os livres foram se casando e aumentando sua família com os locais aqui. Sobretudo, os afro-mestiços. Eles chegaram a constituir uma parcela expressiva das camadas urbanas.
E hoje, ainda assim, constituem, né? A gente tem uma população negra, uma população mestiça muito grande dentro do nosso país ainda. Isso é essa herança do passado que a gente tem, dessa mistura. Por isso que o povo brasileiro, essa miscigenação, essa mistura de povos. Então, aqui só alguns exemplos para ilustrar, né, essa miscigenação dos negros, ó. Aí, aqui a gente já passa por uma época do Brasil republicano, já não é mais colônia, já é uma república, o Brasil já está mais estruturado. Nesse Brasil, predominava o ideal de uma sociedade civilizada, que tinha como modelo a cultura europeia. Então, para que fosse um povo civilizado, um povo certo, uma população boa, a Europa era o modelo, onde não havia participação, senão da raça branca. Então, só os brancos eram o ideal de nação. Esse ideal, portanto, contribuiu para a existência de um sentimento contrário aos negros, aos pardos, aos mestiços, aos crioulos, a toda aquela miscigenação que foi feita. E isso se manifestava de várias formas. Agora a gente vai dar uma olhada em como isso se manifesta. Aposto que vocês já imaginam como, porque isso acontece até hoje. Repressão às atividades culturais, né, com a restrição de acesso a certas profissões, né, as profissões de branco, então aquelas profissões de respeito. Também pela restrição de acesso a logradouros. O que é logradouros? Locais, espaços públicos. Então os negros, os mestiços, eles não podiam frequentar os mesmos locais que os brancos, os europeus, a elite. A moradia em áreas brancas, então a separação de bairros, o bairro dos brancos, o bairro dos negros, aí vai criando essa segregação, os bairros mais afastados, que não tem tanta estrutura. Acontece a partir disso, dessa segregação, dessa separação entre os brancos e os negros. A participação na política, que não era concedida aos negros, né? E muitas outras formas de rejeição. Aqui só para ilustrar, né? Ainda assim, depois da abolição da escravatura, como a gente já tinha comentado, apesar de eles terem sido abolidos e estarem livres, não quer dizer que eles tenham conseguido ter acesso a tudo que a população branca, europeia, lá, os portugueses, tinham. Tendo forte presença no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade, que é o que a gente, né, comentou até agora. Essa questão da segregação, essa questão dos negros não conseguirem se inserir, né, em locais, em profissões, né, entre os brancos. Entre outros problemas, destacamos a desvalorização atribuída às atividades braçais. Então, atividades que demandavam força eram relegadas aos negros. Os negros estão aí para isso. E atividades mais intelectuais eram a elite europeia que poderia fazer, né? O imenso processo de exclusão socioeconômica, que é o que a gente falou, essa separação até entre bairros, principalmente a questão do preconceito racial, né? É uma coisa que acontece, realmente acontece até hoje, e precisa ser falada, precisa ser extinta, né, do nosso convívio. É uma coisa que não pode acontecer. Somos todos iguais. Aí depois dos africanos, né, que sofreram todo esse processo dentro do nosso país, foram trazidos à força, foram segregados, se misturaram, né? O que aconteceu? Um processo de trazer imigrantes estrangeiros. Então ali, ó, além dos negros, né, que foram forçados a vir ao Brasil, como a gente comentou, os principais grupos de imigrantes no Brasil são os portugueses, os italianos, os espanhóis, alemães e japoneses, que representam mais de 80% do total, né, de todas essas pessoas que vieram de fora para cá. Por que esse processo de trazer imigrantes estrangeiros? Justamente por relação a esse preconceito racial com os negros, querer branquear a população. Até o final do século XX, os portugueses aparecem como um grupo dominante aqui dentro do nosso país, com mais de 30%, o que é natural, né, dada a sua afinidade com a população brasileira e dado que eles foram os primeiros realmente de fora a chegar aqui no nosso país, aqui no território que hoje a gente conhece como o Brasil. Então, os portugueses, né, a criação do governo geral em 1549, então, lembrando que
Pedro Álvares Cabral descobre, né? Ele não descobre, na verdade, ele chega aqui ao país ali em 1500. Então, em 1549, atraiu muitos portugueses, principalmente ali para a região da Bahia, no século XVIII. A descoberta de minas de ouro, diamantes em Minas Gerais foi o grande fator de atração migratória. Então, a questão econômica, né? Como o Brasil era um país que estava recém começando, sendo formado, essa questão de descobrir as riquezas que tinham aqui, ela estava começando também. Então, ali a questão dos diamantes, ó, que foram descobertos, foi um fator migratório dos portugueses. Eles queriam enriquecer aqui no nosso país. No mesmo século se registra outro movimento migratório, dos açorianos para Santa Catarina. O que são os açorianos? Os açorianos são portugueses também que vivem na região dos Açores, lá em Portugal. Então, por isso eles são chamados de açorianos, né? Açorianos ali para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul e para a Amazônia. Estados que fundaram núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas. No século XIX, imigração já no século XIX. Então, a gente já dá um salto ali, né, nessa questão, porque tiveram os portugueses, então eles trouxeram os escravos africanos, e agora a gente dá um salto nessa questão da imigração dos estrangeiros. Daí, ali no início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, Dom João VI autorizou oficialmente a entrada de grupos de estrangeiros, com o intuito de, então, povoar a colônia, né? Então, para que se povoasse, tivesse mais pessoas aqui, né, no território, eles autorizaram que se viessem estrangeiros, que foi o processo que a gente comentou até da questão do branqueamento. Como os escravos eles vieram forçados, agora a família real ela autoriza que pessoas de fora venham para tentar a sorte, para poder povoar e desbravar regiões que ainda não haviam sido desbravadas aqui dentro do nosso país. Os suíços foram um dos primeiros povos a se estabelecer, e eles chegaram entre 1819 e 1820. E eles fundaram a colônia de Nova Friburgo, na província do Rio de Janeiro. Então, os suíços foram os primeiros europeus a chegar aqui. Fora, né, os portugueses foram eles que vieram aqui para o Brasil e fundaram uma primeira colônia no Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, durante o Segundo Império, como política de povoamento, né, para que se aumentasse, né, o contingente populacional, que se aumentassem as pessoas vivendo aqui no Brasil, os alemães começaram a chegar a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Esses imigrantes passaram a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Então, o que acontece? A proibição no tráfico de escravos. Então, né, durante 300 anos, os escravos eles vieram forçados. E aí, ali depois desse tempo, viu-se que era um absurdo, né, que isso era um crime. Eles passaram, né, houve a abolição e a proibição, né, desse tráfico de escravos. Então, com a proibição do tráfico de escravos em 1850, o desenvolvimento das lavouras de café e o preconceito racial induziram a entrada de imigrantes no país. Então, como eles não traziam mais à força esses escravos para trabalhar, eles começaram a propagar aos europeus que viessem tentar a sorte no país, trabalhar aqui no Brasil, novas terras, novas oportunidades, e os alemães foram um desses grupos. Os italianos foi também um grupo que vieram aqui para o nosso país. Eles vieram em grande quantidade para o Brasil. Eles foram principalmente para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Porém, teve um outro caminho também que eles tomaram, que foi o interior de São Paulo para trabalhar na lavoura de café. Né, que essa cultura estava começando a ganhar fôlego aqui no país, ela estava começando a se desenvolver com uma força muito grande. Então, ali, né, em meados do século XIX, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais também foram outros destinos desses imigrantes italianos. Os imigrantes do Rio Grande do Sul, né, por conta própria, eles acabaram se tornando pequenos agricultores. Então, a gente já viu, né, até em novelas, em questões assim que foram, né, na dramaturgia, né, a questão dos italianos trabalhando em lavouras de café, e isso realmente aconteceu. Então, o que acontece? A partir de 1870, né, embora ali viessem principalmente da Síria e do Líbano,
alguns povos do Oriente Médio começaram a vir aqui para o Brasil. Eles passaram a se chamar turcos, então eles não eram da Turquia em si, né, porque a Turquia, na verdade, ela foi criada depois. A época era o Império Turco-Otomano, então os sírios e libaneses acabaram entrando ali, digamos que no mesmo bolinho. Aqui no Brasil eles foram chamados turcos, mas eles não vieram da Turquia, eles vieram da Síria e do Líbano. Então a crise econômica lá no Império Turco-Otomano, né, logo, né, como eu comentei, esse império se desmanchou e deu origem à Turquia. Né, essa crise no império, porque a Síria, Líbano e o que hoje a gente conhece como Turquia, que na época era Constantinopla, era todo, né, um império turco-otomano, faziam parte do mesmo império. Então, quando se desmanchou, esses sírios e libaneses vieram aqui para o Brasil. E eles se erradicaram, eles ficaram principalmente ali no estado de São Paulo e se dedicaram ao comércio. A partir de 1872, começam a chegar os imigrantes espanhóis. Então, os espanhóis também foi uma outra nacionalidade que que se misturou aqui ao povo brasileiro que já estava aqui. Eles só foram menos numerosos que os portugueses e os italianos. Entre as décadas de 1870 e 1970, eles representaram 14% dos estrangeiros que desembarcaram aqui. Então, foi um povo bem numeroso, né, que se estabeleceu aqui no Brasil. Foi a colônia que mais se concentrou no estado de São Paulo. Teve como principal ocupação o trabalho nas lavouras de café. Então, além dos italianos que trabalharam, né, de forma intensa nas lavouras de café, os espanhóis também. Da mesma forma, eles trabalharam lá na lavoura de café. E foram ainda os europeus que mais chegaram com crianças e grupos familiares. Então, famílias formadas já chegaram aqui para se estabelecer no Brasil. Outro grupo, bem conhecido também, é os japoneses. E eles começaram a chegar aqui no Brasil um pouco mais tarde que os demais, em 1908. Né? O Japão ele tinha interesse em exportar a mão de obra excedente, porque eram muitas pessoas, né, no país e eles já estavam entrando em uma crise social, não tinha alimento, não tinha mais trabalho. Então, o próprio país queria exportar a sua população para que tentasse a sorte em outros locais. Então, entre 1932 e 1935, 1/3 dos imigrantes que entraram no Brasil eram nipônicos, eram japoneses. Então, eles vieram em massa aqui para o nosso país. E grande parte deles foi trabalhar também, né, na lavoura de café no interior de São Paulo, assim como os italianos e os espanhóis. E em menor escala, eles foram para o Paraná, que é o nosso estado vizinho. Chegaram para trabalhar em lavouras, mas aos poucos eles viraram pequenos agricultores. Então, vamos recapitular um pouquinho até aqui. Então, os portugueses que chegaram aqui primeiro, descobrindo o Brasil, depois eles trouxeram à força os escravos africanos, então vieram os italianos, vieram os alemães, os japoneses, os suíços, né, que foram os primeiros a chegar. Então, essas foram os principais países de origem dos novos imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Outras nacionalidades também vieram, além deles. Quais foram? Foram em menor proporção, mas eles também vieram. Húngaros, gregos, ingleses, americanos, poloneses, búlgaros, tchecos, ucranianos e russos. Também, né, imigraram aqui para o Brasil. Aqui na nossa região, a gente tem uma grande concentração de poloneses, alguns ucranianos. Trouxeram sua diversidade cultural e linguística para o país, né, e aqui eles se estabeleceram e construíram uma vida melhor. Porque nessa época ali, né, a partir ali do século XX, começo do século XX, a gente precisa lembrar que a Europa estava entrando em guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, eles vieram para cá para tentar fugir da guerra. Como que esses imigrantes, né, europeus, eles vieram? Eles vieram em sistema de parceria e colonato. Então, o que o governo ou os próprios locais ali das fazendas de café, o que eles ofereciam ao imigrante? Um sistema de parceria ou então de colonato, né?
a parceria. Os imigrantes que desejavam vir, eles eram contratados pelos proprietários das fazendas, eles pagavam a passagem, né, o deslocamento do porto até o local ali da fazenda e, além disso, a hospedagem. Só que o que acontecia? Os imigrantes eles já chegavam endividados, eles chegavam devendo o dinheiro da passagem, do transporte, da moradia, então eles tinham que pagar, né, todo esse deslocamento que eles tiveram para chegar até aqui. E como eles tinham que pagar isso, eles não conseguiam acumular, não conseguiam guardar o próprio dinheiro para ter a sua própria terra. Assim, eles não podiam abandonar, né, a fazenda, não podiam largar aquele trabalho enquanto eles não pagassem a dívida. Já o sistema de colonato, né, era assumido pelos próprios governos. Então, assim, o imigrante ele não vinha endividado, ele recebia uma remuneração mensal ou anual e podia plantar, né, para sua subsistência ou até para vender o excesso. Esse sistema era mais atrativo para os imigrantes e muitas colônias puderam prosperar. Foi o que aconteceu com Blumenau. Blumenau é um caso aqui em Santa Catarina, um caso bem típico disso que aconteceu. Os imigrantes eles vieram, receberam parcelas de terra, puderam prosperar ali e hoje Blumenau é uma cidade próspera. E por que todos esses imigrantes vieram aqui para o Brasil? O que trouxe eles aqui para o Brasil? No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia, né, principalmente ali no Japão, de onde veio uma grande leva de imigrantes, como um país com muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas enxergavam uma ótima chance de vir prosperar aqui no Brasil. Como era uma terra relativamente nova, ela estava ainda se desenvolvendo, então eles viram nessa mudança, né, nessa vinda para cá, uma oportunidade de prosperar. Vale lembrar ainda o quê? Que após a abolição da escravatura no Brasil, lá em 1888, muitos fazendeiros não quiseram empregar os escravos, preferindo que o imigrante europeu viesse como mão de obra. Nesse contexto, o governo brasileiro incentivou e chegou a criar campanhas para trazer esses imigrantes europeus. Então, a escravidão foi abolida, os negros ficaram livres, mas os fazendeiros não quiseram pagar para eles trabalhar, né? Então, eles ficaram à margem da sociedade e os imigrantes entraram nesse cenário para trabalhar e poder substituir essa mão de obra escrava. Muitos imigrantes também vieram para cá fugindo do perigo provocado pelas guerras, né? Que foi o que eu comentei já anteriormente, que a gente já vinha vendo aqui na nossa aula de hoje. E como que eles contribuíram aqui, né, no processo de construção do nosso país? No processo de urbanização, assinala-se a contribuição do imigrante com a transformação, né, de antigos núcleos em cidades prósperas, né, como já foi comentado ali a questão de Blumenau, a própria Joinville, que foi um núcleo de colonos ali, que cresceu. Outras cidades ali, ó, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, Farroupilhas, essas cidades lá no Rio Grande do Sul, aqui, Itajaí, Brusque, Joinville, própria Blumenau, né? Com a presença do trabalho deles, as atividades comerciais, elas passaram a crescer. Então, a cidade passou a crescer em torno daqueles serviços ali. Uma das contribuições mais significativas se apresenta no processo de industrialização dos estados aqui da região sul, onde o artesanato rural das colônias cresceu até se transformar em uma pequena ou média indústria. A gente pode até trazer o caso aqui de São Bento, né? Essa questão dos móveis, da indústria moveleira. São Bento começou com pequenas fábricas, pequenos artesanatos, e hoje nós somos um polo industrial, um polo moveleiro. Agora a gente vai entrar na questão de comunidades tradicionais, que são o quê, né? A gente vai ver que são alguns grupos inseridos, né, dentro dessa questão cultural aqui dentro do país. Então pega aí, toma uma água, respira um pouquinho aqui, a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, ainda dentro dessa questão de povos e cultura, ok? Então vamos lá. O que são as comunidades tradicionais aqui dentro do Brasil? Povos e comunidades tradicionais são definidas como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais, então recursos que o próprio local ali oferece, como condição
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, são comunidades estabelecidas em regiões específicas, em locais específicos, que utilizam o que a natureza, o que aquele ambiente oferece para que eles tenham alimento, para que eles trabalhem, e eles passam essa tradição de geração em geração. Esse conhecimento é transmitido dentro de geração em geração. Entre as principais comunidades tradicionais aqui dentro do Brasil estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana, os extrativistas, os ribeirinhos e os caboclos, pescadores artesanais. Então, o que acontece? Os indígenas, que eram os que já habitavam aqui, o Brasil com a chegada dos portugueses, são os povos originais, são os originários aqui do Brasil. Os quilombolas e comunidades de matriz africana são os que se estabeleceram a partir da vinda dos escravos. Então, como foi um contingente muito grande de escravos vindo para cá, eles se estabeleceram aqui, estabeleceram comunidades, eles trouxeram as suas tradições, os seus jeitos, trejeitos, os extrativistas, que são aqueles que utilizam a natureza para tirar o seu trabalho, ter o consumo, os caboclos, os pescadores artesanais, que também se utilizam ali da questão do ambiente para poder gerar riqueza, para poder passar conhecimento. Para entender melhor essa questão das populações tradicionais, a gente precisa entender que a cultura está intimamente dependente das relações de produção e de sobrevivência, que é o que a gente já conversou até agora. Eles utilizam o quê? Utilizam o local, o ambiente, ali onde eles estão inseridos, para poderem trabalhar a questão econômica, a questão religiosa. Muitas vezes eles veem a natureza como uma fonte religiosa, a natureza está dando essa oportunidade para eles, eles precisam respeitar, e eles passam isso de geração em geração. Eles fazem do local a moradia, usam a própria natureza ali, o que a natureza fornece como para construção de moradia, atividades de subsistência, é o que a gente já comentou um pouco até agora. Os rituais associados à caça, à pesca, Então, quem são? Vamos conhecer um pouco quem são esses povos ali, os caboclos. Caboclo, mameluco, carioca, curiboca, mestiço, eles são todos mestiços de índios. Caboclos formam o mais numeroso grupo populacional da região norte do país, ali a região da Amazônia, e alguns estados da região nordeste, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Ceará e Paraíba. Eles, na contagem do último censo, eles são 44,2% da população do Brasil. Então, as pessoas que se consideram caboclos, eles vêm dessa mistura ali dos brancos com os índios, eles têm alguma coisa de índio neles ali. Os atributos que definem a categoria social caboclo são os atributos econômicos, políticos e culturais. São pequenos produtores familiares que eles vivem da exploração dos recursos da floresta e do conhecimento da floresta. Então, é o que a gente comentou, reforçando o que a gente já falou, eles utilizam o meio em que eles vivem para sobreviver e repassar essa cultura para as próximas gerações. Os caiçaras. Os caiçaras, se entendem por caiçaras, as comunidades formadas da mescla da contribuição étnico-cultural dos indígenas, dos colonizadores portugueses e, em menor grau, dos escravos africanos. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, pequena pesca, extrativismo, artesanato. Então, qual que é a diferença dos caiçaras e dos caboclos, se os dois eles vêm dessa mescla indígenas? Os caboclos estão concentrados mais na região da Amazônia e do nordeste do país, então é uma questão regional aqui. E os caiçaras, eles estão mais no litoral, então Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Aqui, o nosso estado também tem os caiçaras. Então, essa é a diferença básica, a localização. Mas os dois utilizam o meio, o local em que eles vivem,
para poder extrair alimento, poder extrair a questão econômica e repassar, né, essa cultura, repassar tudo isso de geração em geração. Esse é o principal ponto dessas comunidades tradicionais, repassar todo esse conhecimento de geração em geração. Os extrativistas e os seringueiros, né? Aqui no Brasil, né, sempre ocorreu, né, e sempre vai ocorrer isso, essa extração de produtos nativos da biodiversidade. É uma atividade constante na história, onde se destaca o papel dos extrativistas. Como no período em que se prevaleceu a extração das drogas do sertão. Isso foi na época lá da colonização portuguesa, bem no início. O que eram essas drogas do sertão que eles chamavam? Borracha, madeira, castanha, o mel, óleos, metais, né? Entre outros produtos. Tudo que se pudesse extrair da terra e pudesse se comercializar era chamado de droga do sertão. Essa atividade ainda continua a ser a base econômica de muitas famílias no país, principalmente ali no norte do estado, a questão dos seringueiros, né? O extrativismo de óleos que vem de algumas plantas. Os quilombolas, eles são os descendentes dos escravos, né, que sobreviveram em redutos comunitários e muitas vezes até antigas fazendas, né, que os antigos proprietários acabaram deixando para trás. Eles se estabeleceram ali naquelas fazendas. Né? Eles praticam o extrativismo e o conhecimento do uso de ervas medicinais. Então, mais uma vez, utilizando o meio em que eles vivem para poder extrair alimento, poder extrair, poder fazer disso um comércio e repassar esse conhecimento de geração em geração. Os ribeirinhos, né, são aqueles que residem na proximidade dos rios. Então, diferente dos caiçaras, que residem próximo ao litoral, ao mar, os ribeirinhos, eles residem sempre próximo aos rios. Eles utilizam essa pesca artesanal, né, como principal atividade de sobrevivência, atividade econômica. Por conta dos aspectos geográficos, né, mais uma vez aí a localização, a Amazônia, né, a região da Amazônia, que é onde está concentrada a maior parte dessa população, ok? Então, relembrando aqui, ó, os caboclos, né, eles são índios também, né, descendentes dos índios, essa mistura de índios com outras culturas, mas eles estão ali restritos à região norte do país, né, e eles utilizam a natureza, são mais extrativistas. Os caiçaras estão na região litorânea, também descendentes dos índios, mais na região litorânea. Os extrativistas ali, eles fazem esse extrativismo de plantas e óleos e cacau, entre outros produtos. Eles extraem isso da natureza. E os quilombolas, né, eles são descendentes dos escravos, né, eles já vêm mais de descendência escravista. E eles também se baseiam no uso de ervas medicinais, o conhecimento ali da terra. E os ribeirinhos, que também são descendentes ali dos índios e principalmente dos índios, mas eles estão mais à linha dos rios, por isso ribeirinhos, né, junto aos rios. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que ficou um conteúdo mais extenso, uma aula mais pesada, mas é isso. Não deixem de revisar, tá, as aulas, não deixem de fazer as atividades também e até a próxima aula.